E os estragos na Venezuela ainda estão sendo contabilizados, mas o número segue em constante atualização. De pessoas atingidas, mortos e também de feridos. Vamos falar mais sobre essa corrida contra o tempo de resgate das vítimas, conversando com a Caroline Daites, médica especialista em medicina legal e perícia médica. Tudo bem, Carolina? Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem hoje. Bom, vamos começar falando sobre essa situação, né? A gente já trouxe depoimentos, atualização de toda a ajuda que está indo, mas na verdade é que já são 3 dias, né, de buscas. Qual o período de tempo que as vítimas elas podem ser resgatadas com vida? Porque é um momento de angústia e de esperança ao mesmo tempo, né? Existe um termo arbitrariamente chamado, mas que é das 72 horas, né, que seriam horas de ouro, aonde existe uma probabilidade muito maior de encontrar vítimas com vida. Então, nesse momento, os esforços eles estão muito mais voltados para a parte do resgate. Cientificamente, né, pelo que já se viu em outros desastres, é o momento em que a perícia ainda não está atuando tão ativamente e que se buscam essas pessoas com a possibilidade ainda, né, de sinais vitais e de receber um atendimento médico. Caroline, chamar atenção, né? Você falou de 72 horas. Nesse processo de resgate, pode parecer uma eternidade, né? Mas cada minuto é muito importante. Por que, com o avançar das horas, dificulta a chance de sobrevivência? Nós temos que imaginar que em uma tragédia como essa, existem os escombros, então essa pessoa ela pode estar em um espaço ali confinado, e dependendo de como está a posição corporal dela nesse espaço, ela pode ter acesso a algum recurso como água, ela pode estar com uma vestimenta melhor. Então, assim, desidratação, hipotermia são as principais causas, né, de óbito nessas primeiras horas, né, de pessoas que não tiveram o óbito ali efetivamente pelo trauma já imediatamente. Então, esses sobreviventes, eles podem lidar, então, com essas duas causas. E tem uma outra importante que é o esmagamento, né? Então, o músculo, ele vai liberando substâncias que são tóxicas para o organismo. Então, esses fatores, né, eles começam a agir, né? Então, é uma corrida contra o tempo com esses sobreviventes que não tiveram o impacto do trauma efetivamente e morte instantânea. Então, o resgate ele atua principalmente, né, para encontrar as pessoas que estão nessas condições agora. Caroline, quais são os padrões internacionais de resgate e também de identificação de vítimas? Você já antecipou para a gente que ainda não é o momento de identificação, né? Agora é a busca por sobreviventes. Agora, né, nesse período, a perícia ela já começa a atuar, porque a gente já tem aí um tempo com a possibilidade, né, que as equipes elas não necessariamente precisam seguir exatamente esse tempo de 72 horas. Não significa que o resgate vai sair totalmente e apenas a perícia fica lá. É algo bastante complexo, porque em uma catástrofe como essa, várias regiões podem ser delimitadas e alguns escombros, eles podem ainda ter delimitado que ali tenham sobreviventes. Então, a prioridade sempre vai ser do resgate, mesmo que passe essas 72 horas. Quando entra a perícia, a gente fala, existem protocolos internacionais, né, de investigação que se chama o DVI, então, que eles têm uma forma de abordagem. Então, quando não há mais vida, então essa pessoa, aonde ela estiver, existe a necessidade de ter uma fotografia do local onde ela foi encontrada. Então, é efetivamente a perícia acontecendo no local. Por quê? O local exato onde ela está
as vestes, tudo isso já começa a contribuir para o processo de identificação e que é um procedimento humanitário e extremamente importante, devolver a pessoa com a identidade correta para essas famílias. Então, a partir dali, né, não há uma remoção de corpos, não há mais a tentativa de resgate pelo sobrevivente. Então, inicia essa parte da coleta de dados no máximo possível para buscar a identificação dessas pessoas. Caroline, nós estamos acompanhando no noticiário também, nós estamos acompanhando de perto aqui no SBT News o envio, né, de ajuda humanitária de outros países e o Brasil, que também já enviou equipes, o segundo voo sai logo mais. O quanto que as estruturas que estão colapsadas desafiam o avanço dos trabalhos das equipes de resgate e também equipes médicas e até de perícia, porque até hospitais foram danificados. É claro que quando a gente fala do tempo, ele é crucial tanto para o resgate quanto para a perícia, porque com o passar das horas e dos dias e as condições também do ambiente fazem com que o trabalho da perícia também comece a ter uma dificuldade maior. E aí a gente fala de métodos primários e secundários de identificação. Então, nos métodos primários, são os métodos que sozinhos eles conseguem identificar uma pessoa, que é através das digitais, da arcada dentária e também o DNA. E os métodos secundários, eles nos ajudam a dar pistas sobre a identidade dessa pessoa. E aí nós falamos de tatuagens, das roupas que essa pessoa utilizava. Então, por isso a importância dessa fotografia, onde era o local que essa pessoa foi encontrada. Então, todos esses elementos juntos vão auxiliar na identificação. Mas quando nós começamos a imaginar que o tempo, ele destrói as digitais, ele vai prejudicando essas primeiras análises, então pode fazer com que o trabalho da perícia para uma identificação se torne cada vez mais complexo. Complexo e praticamente sem estrutura, né? A gente soube de hospitais que também foram atingidos aí por esses terremotos. Mas agora, com essas ajudas internacionais, elas podem auxiliar também nesse trabalho, inclusive, né, um avião, um hospital campanha aqui do Brasil indo para a Venezuela. O quanto que essa ajuda humanitária ela pode ser estratégica para esses protocolos que vocês seguem? Ela é extremamente relevante, né? Então, no mundo existem vários peritos treinados nesses protocolos. Então, não só as equipes de resgate são importantes, mas também o envio de peritos para auxiliar nessa identificação. E o problema estrutural, né, além dos hospitais, né, existe a dificuldade de locomoção, as estruturas periciais que podem também ter sido atingidas, e aí a necessidade de outras estruturas serem formadas para esse atendimento. Então, aqui, toda essa coordenação, né, de um desastre, ela é muito importante, e a colaboração, inclusive, de profissionais externos, ela vai ser crucial para aumentar, então, a agilidade nesses procedimentos de identificação também. Só para a gente poder encerrar, eu queria que você explicasse como é o protocolo de resposta aos familiares das vítimas. Talvez seja o momento mais difícil, né, de dar o retorno, de dar uma resposta. Os familiares que eles têm uma pessoa então desaparecida, né, eles já iniciam uma colaboração, né, na cessão de certas informações. Então eles já podem reunir essas informações para passar para as equipes, tanto para a possibilidade de um resgate quanto para questões de identificação. Então, as equipes elas já se coordenam, né, para ter, então, uma parte que faz esse atendimento da família e todos esses dados que depois vão ser cruzados, então, com as pessoas que são encontradas.
Excelente, muito obrigada, Caroline. Quero agradecer a sua participação aqui. Caroline Daites, médica especialista em medicina legal, em perícia médica, para a gente compreender um pouco mais como é daqui para frente, né, o trabalho lá na Venezuela. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Bom final de semana. Agradeço a todos, um excelente final de semana para todos nós. Tchau, tchau.